Olá meninas, no tutorial de hoje nós vamos aprender a fazer uma maquiagem. Alô galerinha, hoje nós vamos falar um pouco sobre a biologia do filme Procurando Dory. Nós vamos começar então falando sobre ela, a estrela do filme, a Dory, Paracanthurus hepatus, o cirurgião paleta. Esse peixe é encontrado em toda a região Indo-Pacífica, porém é raro em todos os lugares onde ele é encontrado. Ele está distribuído amplamente, mas em cada local é muito difícil você encontrar. Então eles são comuns, mas eles são raros. Tá vendo a Dory aqui, com esse olhão imenso, essa carinha de criança? Quando eles nascem, na verdade, o cirurgião paleta não é nada desse jeito. Eles não têm olhos, eles não têm boca, eles são amarelos, eles não são nem azuis desse jeito. E eles não têm nem batimento cardíaco, eles nascem completamente diferente do adulto, e aí eles vão, durante umas 5 horas, eles não têm nem batimento cardíaco, aí eles vão começando a desenvolver esse tipo de coisa, olhos, boca e tudo mais, e vão começando a se parecer cada vez mais com o adulto. Na verdade, nem o adulto é azul o tempo inteiro. Em algumas situações eles podem ficar violeta, pode mudar um pouquinho a tonalidade da pele deles. A Dory é muito importante na ecologia dos corais porque eles são herbívoros, são consumidores primários. Então se você tira o cirurgião paleta, você vai tirar animais que controlam o crescimento de alga no coral. Se você tira o cirurgião paleta, as algas começam a crescer. Feito mato que você não cuida e começa a crescer mato por toda parte, as algas começam a tomar conta do coral e acabam sufocando os corais. Tá? E sem os corais, toda a vida no Recife vai pro beleléu, você não vai ter aquela estrutura de nichos, de hábitats e tudo mais. E então é muito importante que a Dory, que o cirurgião paleta esteja lá para controlar as algas que competem com o coral para a manutenção de toda a vida daquela comunidade. Além disso, eles servem de comida para peixes predadores como o atum e a barracuda. E por que a Dory é chamada de cirurgião paleta? O que tem de cirurgião nela? Não aparece no filme, mas esse peixe, o Paracanthurus, ele tem uma espécie de espinho, um de cada lado da cauda, bem na região onde a cauda encosta no corpo. Onde a cauda encaixa no corpo vai aparecer ali um par de espinhos, um de cada lado. Esses espinhos têm inclusive toxinas e servem de defesa para o peixe. Quando ele se sente ameaçado, é como se ele pegasse uma faca e começa a bater a cauda de um lado para o outro, como se tivesse uma faca e sai daqui que eu te corto, sai daqui que eu te corto, sai bem loucona. Então a Dory não é tão indefesa assim. Há uma preocupação dos biólogos em relação ao lançamento do Procurando Dory, porque quando o filme do Nemo foi lançado lá em 2003, teve uma busca muito grande por peixe palhaço nos aquários, os consumidores, a galera que cria peixe e tal, ou mesmo quem não cria, começou a querer montar um aquário de água salgada contendo o peixe palhaço, o Amphiprion pércola. Então existia uma busca desse peixe lá na natureza porque os criadores não estavam dando conta de atender a toda essa demanda. Então não havia reprodução em cativeiro suficiente para a demanda, e aí começou a ter muita busca por esses peixes nos recifes de coral e causa um impacto, isso causa um impacto bastante grande na comunidade do Recife. Com o cirurgião paleta, a preocupação é ainda maior, porque o cirurgião paleta não se reproduz em cativeiro. Todo cirurgião paleta que você encontrar no aquário, ele veio da natureza. Então se você encontrar para vender um cirurgião paleta, não compre, resista à tentação de ter a Dory na sua casa. Aliás, se você comprou peixe para montar aquário, você não entendeu o Procurando Nemo, né? Porque o Procurando Nemo, o problema foi todo porque o cara pegou um peixe lá da natureza para botar no aquário. Não faz isso, não seja essa pessoa que acha bonito o filme, não entendeu e faz as besteiras tudo em casa. Não faça isso, não faça. Outro personagem que nós vamos falar agora é o tio Raia, Etobatus narinari, a raia pintada. Esse peixe enorme chega a ter 3 metros de ponta a ponta das nadadeiras peitorais, daquele disco peitoral que eles têm. E ele é um peixe muito interessante porque se você vê, ela dorsalmente nas costas, ela é azul, pintadinha de branco. E no ventre, na barriga, ela é branca. Por que isso? Porque um peixe que olha essa raia de cima vai olhar tudo meio que misturado com o fundo, vai ser azul, pintadinho, dar uma certa camuflada com o fundo. E o peixe que está olhando ela por baixo vai ver branco, vai ver claro em relação a um céu claro.
Então ajuda a diminuir o contraste do bicho quando ela está sendo vista de baixo e quando está sendo vista de cima, uma forma de camuflagem. As raias pintadas são animais que se alimentam no bentos, no fundo do mar, principalmente de moluscos. Eles têm uma dentição especializada em retirar a concha de bivalve para comer o bicho sem a concha, uma coisa bem sofisticada. E por outro lado, elas são presas de tubarões, principalmente grandes tubarões martelos ou alguns tipos de tubarão não martelo. Vão lá e comem esse tipo de raia. Eles nadam em cardumes, geralmente não são solitários, eles nadam em bandos. E no filme, começo do filme, ela começa falando da migração das raias. E ela explica bem rapidinho o que é a migração da raia, o que motiva a migração da raia, numa daquelas músicas do Tio Raia. Eu particularmente não consegui escutar, porque tinha um pessoal na fileira de trás que não parava de falar e eu não conseguia ouvir. Mas não seja essa pessoa. Mas quais são os fatores que afetam não só a migração, mas a movimentação, a ocupação do espaço pelos peixes como raias e tubarões? São fatores como, por exemplo, a temperatura. Esses peixes são ectotérmicos, eles não regulam a própria temperatura. Então se um ambiente começa a ficar muito frio, começa a ficar muito desfavorável para eles e eles se deslocam daquele lugar. Então eles fazem essa migração conforme a temperatura. Outros fatores incluem, por exemplo, a salinidade, por uma questão de osmose. Se o lugar fica muito salino, os peixes como as raias e tal, eles são peixes que a gente chama de stenohialinos. Stenohialinos significa que eles não se adaptam a uma grande variedade, uma grande amplitude de salinidade. Então eles precisam sempre de estar naquela salinidade mais adequada para eles. Se a salinidade local começa a flutuar, como por exemplo numa região em que desemboca um rio ou coisa assim, eles começam a procurar sempre os lugares que tem a salinidade mais adequada para eles. Eles também se deslocam em função da maré, porque a maré vai influenciar o estoque de presas desses peixes. Eles são predadores, então conforme as presas deles vão para um lado ou vão para o outro, conforme a maré sobe ou desce, elas também acabam acompanhando esse movimento em busca de presa. Outros fatores vão incluir a concentração de oxigênio dissolvido na água, o pH da água, que a gente não costuma pensar nisso, né, o pH, e o fotoperíodo. O que quer dizer o fotoperíodo? A duração do dia, as estações do ano. Isso não influencia muito a espécie do tio raia, raia pintada, porque ela é uma espécie bem tropical. A questão do fotoperíodo é mais importante em peixes de regiões mais temperadas, que aí existe uma diferença maior entre o outono, o inverno, a primavera e o verão em relação ao comprimento do dia. Na região tropical é coisa mais ou menos a mesma, por volta de 12 horas de claro, 12 horas de escuro, quase o ano inteiro. Conforme você se afasta do Equador, essas diferenças começam a se acentuar. Quem mora no sul vê que o inverno tem dias muito mais curtos do que o verão, e esse tipo de duração do dia acaba influenciando as raias. E um dos personagens mais interessantes, quem conhece o Facebook sabe que eu adoro o molusco, um dos personagens mais legais do filme é o Hank, aquele polvo de 7 tentáculos, dublado pelo meu amigo Antônio Tapti. Um abraço, Tonhão! Mentira, eu nem conheço o cara. No filme você vê o Hank se camuflando em relação a tudo quanto é fundo, e ele troca de cores, etc. E muita gente vem perguntar, é verdade que polvo faz isso? Mais ou menos, tá? Existem polvos que conseguem se camuflar muito bem. Além de mudar a cor da pele, eles mudam a textura da pele, do manto deles. O manto consegue mudar e adaptar a textura de pedra, de alga, do fundo. Eles conseguem fazer, tem uma diversidade muito grande de camuflagens que eles conseguem fazer. Mas não chega a ser que nem no filme. Não adianta você botar eles no azulejo que eles ficam igual ao azulejo. Não adianta você botar eles, sei lá, num quadro do Picasso que eles vão ficar igual ao quadro. Não é bem assim. Eles estão adaptados a imitar as condições ou o ambiente que eles encontram no fundo do mar. Não adianta você botar uma parada mais escalafobética do mundo que eles não vão conseguir acompanhar. Eles não estão tão preparados assim. Como que funciona a camuflagem deles? No manto, eles têm células especiais chamadas cromatóforos. São células que contêm pigmentos de cores preta, amarelo, vermelho e azul.
e essas células conseguem, por conta de músculos bem pequenos que existem em volta delas, essas células conseguem se expandir ou contrair, aumentando a área do pigmento daquela cor, ou então contraindo e desaparecendo aquele pigmento. Então, conforme eles querem se misturar em determinado ambiente, eles expandem os pigmentos relacionados àquele ambiente e contraem os outros e formam padrões no corpo e acabam se desaparecendo no ambiente, misturando com aquela situação em volta. Spoiler! Um ponto interessante é que aquela lula que caça Dory e seus amigos, aquela que brilha tudo, aquilo existe, tá? As células que fazem brilhar, aquela bioluminescência, são chamadas de fotóforos. Ao invés de cromatóforos, portadores de cor, é fotóforos, portadores de luz. E eu até botei no Facebook recentemente, não tão recentemente assim, uma foto de uma lula como aquela, tá? A lula vagalume. Mas a lula vagalume encontrada no Japão, ela é pequenininha, ela tem uns 8, 10 centímetros de comprimento. E aquela lula imensa, existe lulas assim. A Arquiteutes é uma lula imensa, encontrada em profundidades a mais de 200 metros e tal. Mas até onde eu procurei, as Arquiteutes não têm aquela bioluminescência toda, não tem aquele padrão, aquela coisa toda brilhante. Várias lulas brilham de um jeito ou de outro. A lula gigante, a Arquiteutes, que eu saiba, não brilha assim. Se alguém conhece uma informação sobre bioluminescência em Arquiteutes, comenta aqui embaixo que eu estou bem interessado em saber. E a tinta que o Hank solta? A tinta vem de um saco de tinta que contém glândulas de tinta. Essa tinta contém muita melanina. Tá? E aí esse saco de tinta se abre bem, ela fica bem perto do intestino e ela se abre perto do ânus. Quando um polvo ele tenta fazer um movimento de expansão, quando ele se sente ameaçado, ele tenta crescer, expande os braços, fica branco, ameaçador, tenta parecer, né, intimidador, mas se isso não dá certo, ele solta pelo ânus aquela tinta toda, aquela tinta sai do saco de tinta para o ânus e do ânus para fora do manto, e como se fosse uma nuvem de fumaça escura, e desaparece naquilo e ele foge. A versão cefalópode de c****** de medo. O último personagemzinho que eu vou comentar agora é o Bailey, aquela beluga, a baleia branca, que acha que não consegue fazer ecolocalização. Primeiro, de onde são as belugas? As belugas são da região ártica, são da região do Polo Norte. Imagina elas, o calor que aquele cara não devia estar passando numa região quente como a região, né, aquele SeaWorld que eles botaram lá. E ao contrário dos morcegos que soltam gritinhos e tal, o Delphinapterus leucas, a beluga, assim como outros odontocetos, animais do grupo dos golfinhos, da orca, dessas baleias com dentes, eles fazem ecolocalização emitindo um som da testa deles. Eles têm um órgão chamado melão, a partir do qual eles emitem um som que atravessa esse melão, é propagado pela cabeça deles, e eles não escutam por orelhas, mas através da mandíbula. Eles pegam o eco através da mandíbula e aí eles fazem essa ecolocalização. Todos eles são capazes de fazer essa ecolocalização e eles conseguem pegar isso ouvindo pela mandíbula e não por uma orelha. De qualquer maneira, se você quiser saber mais sobre esse SeaWorld, esses parques, etc., que, como aquele do filme que tinha um monte de cirurgião paleta, que é tudo pego do ambiente selvagem, tinha beluga, tinha outras coisas. Dá uma olhadinha num documentário chamado Blackfish, está disponível no Netflix. Dá uma olhadinha lá. Por conta desse documentário, o final do filme da Dory foi mudado. O final original era um e depois ele passou a ser outro. Dá uma olhadinha nesse Blackfish antes de assistir o filme da Dory, você vai ver com outra perspectiva a coisa toda. E falar em outra perspectiva, só para terminar, presta atenção como esse filme não é um filme sobre inclusão de pessoas com necessidades especiais. Assim como o primeiro filme do Nemo tratava de um animal com uma necessidade física especial, o Nemo que tinha uma nadadeira menor do que a outra, uma nadadeira entre aspas defeituosa, e o pai dele morria de medo e botava grandes limitações nele e não deixava ele ser tudo o que ele podia ser. O filme da Dory também trata de um animal com necessidades especiais por conta da perda de memória. Dá uma olhadinha desse ângulo, a coisa fica mais interessante se você
olhar dessa forma. Mas é isso aí, galerinha. Se você gostou, dá um joinha aqui no vídeo, dá um joinha lá no Facebook, se inscreve no canal, mostra pros amiguinhos, vai ser bem legal. Quanto mais gente assistindo, melhor. Por favor, quanto mais gente assistindo, melhor. E todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Amanhã tem mais e até a próxima.